Olá, povo de Deus, sexta-feira, 26 de janeiro de 2024, São Timóteo, São Tito, terceira semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de segunda carta a Timóteo, capítulo 1, de 1 a 8, e Lucas 10, de 1 a 9. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lloyd e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Apesar do consenso que há de que as três cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e a de Tito, não são de próprio punho do apóstolo Paulo, vemos nas três uma afinidade imensa com o seu pensamento. Pensa-se mesmo que são fruto, no final do primeiro século, de uma verdadeira escola paulina encarregada de difundir os ensinamentos do apóstolo dos gentios. Tito e Timóteo, celebrados hoje, foram escudeiros fiéis de Paulo em suas empreitadas missionárias. Evangelizaram Tessalônica, Macedônia, Corinto e Creta. Paulo tinha grande afeto por eles, como vemos nessa segunda cartinha, frases muito afetuosas, como querido filho. Paulo sublinha também a continuidade entre o seguimento de Jesus e a fidelidade à lei hebraica que viveu e pregou. O mesmo sucede com Timóteo, filho de pai grego, mais iniciado ao cristianismo pela sua avó e pela sua mãe, ambas hebreias. O autor da carta acentua também o carisma de pastor personificado em Timóteo e transmitido pelo apóstolo através da imposição das mãos. Em todo o texto domina o testemunho dado a Cristo por Paulo nas diversas e difíceis provações por que passou e que Timóteo deve continuar com a graça de Deus. A exortação de Paulo para que Timóteo reavive a chama do dom de Deus é, sem dúvida, uma exortação que transcende épocas. Temos a missão de renovar permanentemente nosso compromisso cristão. Recebemos a fé como um dom que precisa ser reavivado. Às vezes, cuidamos de reciclar um monte de coisas e deixamos a fé guardada como se fosse uma peça de museu. Em matéria de fé, sofremos de excesso de passado, pouco de presente e nada de futuro. Fé que não é aspirina, não é muleta, não é quebra-galho, não pode também ser reduzida a mera ideologia ou a um conhecimento secreto. Não é solução para todos os problemas ou respostas para todas as perguntas. Fé também não é o oposto da dúvida, como nos esclareceu Santo Agostinho. A fé está muito mais próxima da dúvida do que da certeza. Fé cristã é sim um motor que nos impulsiona a arriscar nossa vida na edificação do projeto de Jesus, o reino.
Este não se esgota na história, mas é aqui que ele deve começar, com toda a nossa garra e decisão. Isso demonstraram os primeiros, e Timóteo e Tito são testemunhos exemplares. Lucas 10, de 1 a 9. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Que Jesus não reduziu seus discípulos somente aos 12 é mais do que atestado pelos evangelhos. O dinamismo da missão exige muitos discípulos. Hoje temos o envio de outros 72 indo de 2 a 2, preparando os lugares que seriam visitados pelo próprio Jesus. E Jesus reconhece que o campo da missão é imenso e os missionários são poucos. Por isso, mesmo enviando mais 72 em missão, Jesus tem consciência de que muitas áreas ficarão descobertas. Por isso, a obra de Jesus está totalmente aberta e, para ela, os convites seguem permanentemente ativos. Os 12 continuam a ser o fundamento de toda a missão da igreja, mas, juntamente com eles e depois deles, Jesus escolheu muitos outros. Por meio de muitos discípulos e discípulas, a missão de Jesus pretende alcançar todas as fronteiras da história, até chegar à sua plenitude na grande meta escatológica. A missão exige despojamento e austeridade. Não dá para ir arrastando as coisas que numa vida sedentária costumamos juntar. Missão é mobilidade. E, como dizia Dom Helder, missão é sempre partir, mas não devorar quilômetros. É, sobretudo, abrir-se aos outros como irmãos, descobri-los e encontrá-los. E se para encontrá-los e amá-los é preciso atravessar os mares e voar lá nos céus, então missão é partir até os confins do mundo. Celebramos hoje 2 discípulos missionários das primeiras comunidades, São Timóteo e São Tito. O primeiro nasceu em Listra. A sua mãe era hebreia e seu pai grego. Colaborou intimamente com Paulo na evangelização, mantendo por ele um afeto filial. O apóstolo colocou-o à frente da igreja de Éfeso. O segundo, São Tito, que parece vir do paganismo, tornou-se um cristão de fé sólida e um evangelizador ativo e fervoroso. Na carta que lhe é dirigida, aparece-nos como responsável pela igreja de Creta. Somos todos chamados a ser discípulos e missionários de Jesus. Um beijo no seu coração.